A instabilidade política e econômica da Argentina, agravada pela crescente dívida pública, é apenas um exemplo das muitas turbulências econômicas ao redor do mundo. A Venezuela, por exemplo, enfrenta as consequências de uma crise prolongada, com hiperinflação e escassez de alimentos básicos. Enquanto isso, na Ucrânia, o país lida com a ocupação russa em seu território. No entanto, esses são apenas alguns exemplos preocupantes de uma lista de nações vulneráveis. A República de Belarus enfrenta sanções da União Europeia por seu apoio à Rússia na ocupação da Ucrânia. Entre as sanções financeiras estão restrições financeiras a alguns bancos, a proibição de transações de ativos e reservas do Banco Central e a exclusão de 5 bancos bielorrussos no sistema SWIFT, uma rede amplamente utilizada que facilita a movimentação de capital entre os países. Além disso, as importações foram proibidas em setores chaves para a economia do país, como hidrocarbonetos, potássio, transporte e commodities. Na guerra entre Rússia e Ucrânia, Belarus desempenhou um papel crucial. Por um lado, foi responsável por organizar encontros entre delegações russas e ucranianas, mas também emprestou seu território para a implantação militar russa. No meio desse conflito, uma emenda constitucional de Belarus foi votada para reintroduzir armas nucleares. Além disso, foi mencionado que as tropas do país poderiam se juntar à ocupação em uma operação militar conjunta. Ainda não se sabe quais danos essa aliança trará ao país. A Somália está incluída em nossa lista devido a sérias preocupações decorrentes de uma seca sem precedentes e uma crise de fome. Vidas estão sendo perdidas em consequências da escassez de alimentos e o país encontra-se à beira de um desastre humanitário. É importante ressaltar que essa situação não é apenas um desastre natural. A mudança climática causada pela atividade humana tem contribuído para o aumento da frequência e da intensidade das secas. Além disso, décadas de conflitos têm enfraquecido a capacidade da Somália de lidar com qualquer tipo de choque, resultando na destruição de sistemas e infraestruturas que poderiam ter auxiliado no enfrentamento da crise atual. O progresso econômico na Etiópia tem sido desacelerado pela guerra civil. O país está enfrentando um conflito armado desde 2020, que resultou em milhares de mortos, milhões de deslocados e milhares de pessoas sofrendo com a fome. Esse conflito teve início em novembro de 2020, 2 anos após Abiy Ahmed assumir o poder, que foi mal recebido pelo Frente de Libertação do Povo Tigray. A região de Tigray tem sido duramente atingida desde o início do conflito e atualmente está sem serviços de internet, alimentos e medicamentos. Nesse contexto, o país continuou a pagar sua única obrigação internacional de $1 bilhão e busca obter uma redução da dívida dentro do quadro do Programa Comum do G20. O Zimbábue enfrenta uma série de problemas econômicos que resultaram em alta inflação. Muitos economistas acreditam que a expansão monetária do país não está sustentando o crescimento econômico. Quando há mais dinheiro na economia do que bens e serviços disponíveis para serem adquiridos, os preços aumentam e o poder de compra diminui. Devido ao alto custo de vida e inflação, vários funcionários do governo no Zimbábue entraram em greve. Professores e profissionais da área de saúde também entraram em greve, exigindo salários mais altos para fazer frente ao aumento dos custos. A situação econômica do país tem sido agravada pela guerra em curso na Ucrânia, afetando o Zimbábue como um dos países mais envolvidos. O aumento no preço dos fertilizantes, um componente essencial para a produção de alimentos importados da Ucrânia, tem impactado significativamente, tornando o pão inacessível para muitos cidadãos. A falta de chuvas regulares e a escassez de energia também contribuíram para a crise econômica, que muitos atribuem à má administração durante anos pelo ex-presidente Robert Mugabe. O Egito está enfrentando desafios econômicos significativos, com uma relação dívida-PIB de 95% e a necessidade de buscar assistência do Fundo Monetário Internacional. A pressão econômica foi agravada pelo conflito entre a Ucrânia e a Rússia, resultando na saída em massa de investidores estrangeiros não apenas do Egito, mas também de outros mercados emergentes. Nos últimos anos, o Egito recorreu ao Fundo Monetário Internacional em 3 ocasiões, solicitando
empréstimos de 12 bilhões em 2016, 2,8 bilhões em maio de 2020 e 5,2 bilhões em junho de 2020. Além do alto nível de endividamento, o país enfrenta desafios como a inflação e a escassez de liquidez em moeda estrangeira. A economia egípcia sofreu uma série de contratempos nos últimos anos, sendo um dos mais graves as consequências da invasão russa na Ucrânia. Desde março de 2022, a moeda egípcia perdeu 25% de seu valor e a inflação atingiu 15%. Com os preços dos produtos aumentando diariamente, o Egito enfrenta uma situação difícil, especialmente porque depende da Rússia e da Ucrânia para 80% de seu suprimento de trigo, o que levou o governo a tomar medidas drásticas, como a suspensão da importação de vários produtos para controlar a inflação. Para superar essa crise, o Egito está buscando a recuperação por meio de um pacote de estímulo que visa aumentar a contribuição do setor privado para 65% da economia e atrair investimentos estrangeiros. Essas medidas visam impulsionar a economia e criar um ambiente propício para o crescimento e a estabilidade financeira do país. Gana enfrenta uma profunda crise financeira, recorrendo a empréstimos emergenciais e experimentando uma desvalorização de sua moeda, que perdeu um quarto de seu valor em 2022. A inflação no país aumentou em 30%, agravando ainda mais a situação. Essa crise tem suas raízes em décadas passadas, quando o governo acumulou uma dívida significativa, tornando-se dependente de financiamento externo. A dívida de Gana aumentou consideravelmente ao longo dos anos, atingindo 54 bilhões de dólares, o equivalente a 78% do seu PIB. Especialistas apontam a falta de construção de uma economia sólida como uma das causas dessa dependência. O Fundo Monetário Internacional enfatizou a necessidade de Gana reestruturar sua dívida, limitar o endividamento e respeitar a responsabilidade fiscal. Em dezembro de 2022, a crise se agravou, levando Gana a suspender o pagamento de algumas de suas dívidas externas, devido à limitação das reservas internacionais do Banco de Gana e de seus recursos financeiros. Manifestações nas ruas também aumentaram, contribuindo para a instabilidade do país. A Tunísia está enfrentando uma grave crise financeira e política. O país tem um déficit orçamentário de quase 10% e altos gastos com salários no setor público. O país tem buscado um novo acordo de crédito em troca de um pacote de reformas impopulares. Essas reformas incluem congelamento de salários, proibição de contratações no setor público, redução de subsídios e vendas de ações em empresas estatais. No entanto, o Sindicato dos Trabalhadores se opuseram a essas medidas e organizaram uma greve nacional. Além disso, a Tunísia sofre consequências da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, o que levou o governo tunisiano a buscar um empréstimo de 4 bilhões de dólares junto ao Fundo Monetário Internacional. O Sindicato dos Trabalhadores alerta que as reformas podem causar insatisfação e colapso social, já que o poder de compra diminuirá e a inflação aumentará. A situação é agravada pela pior crise política desde a Revolução em 2011. Em junho de 2022, a Argentina registrou um aumento histórico na sua dívida bruta do governo, alcançando 378,518 milhões de pesos. Esse valor é 8 vezes maior do que o empréstimo recebido pelo país em 2018, renovado em março de 2022, no montante de 45 bilhões de pesos. Nos últimos anos, os níveis de endividamento da Argentina têm sido objeto de debates econômicos e políticos. Especialistas têm alertado para a possibilidade de 2023 e 2024 serem anos extremamente difíceis para a economia do país. Em junho de 2022, a Argentina registrou um aumento histórico na sua dívida bruta do governo, alcançando 378,518 bilhões de pesos. Esse valor é 8 vezes maior do que o empréstimo recebido pelo país em 2018, renovado em 2022, no montante de 45 bilhões de pesos. Nos últimos anos, os níveis de endividamento da Argentina têm sido objeto de debates econômicos e políticos. Especialistas têm alertado para a possibilidade de 2023 e 2024 serem anos extremamente difíceis para a economia do país. O modelo de dívida adquirido pela Argentina é extremamente arriscado, uma vez que os juros a serem pagos aumentam a cada vez.
Dos pagamentos totais programados para 2023, cerca de 3 em cada 10 dólares serão destinados aos juros e 6 em cada 10 serão pagos a organizações internacionais. Estima-se que os anos de 2023 e 2024 serão os mais complicados em termos de pagamento da dívida ao Fundo Monetário Internacional. No passado, o país já falhou em cumprir as condições de pagamento da dívida, o que resultou em ajustes nos planos de pagamento. A guerra na Ucrânia resultou em danos significativos à infraestrutura, com estimativas de que mais de 100 bilhões de dólares serão necessários para a reconstrução. A situação econômica é incerta e não se sabe se o governo conseguirá cumprir seus compromissos financeiros em 2023. Prevê-se que a economia do país diminuirá em 35%, com consequências negativas para a agricultura e o emprego. Milhões de pessoas foram deslocadas devido ao conflito. O Banco Mundial estima que a Ucrânia precisará de pelo menos 349 bilhões de dólares para se recuperar, o que é mais do que o dobro do tamanho de sua economia em 2021. A pobreza aumentará, com até 60% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. A economia da Venezuela já foi uma das mais fortes da América do Sul, com uma alta riqueza per capita devido às maiores reservas de petróleo do mundo. No entanto, essa dependência do petróleo deixou o país vulnerável às flutuações nos preços do petróleo. Quando os preços do petróleo despencaram em 2016, a economia venezuelana nunca conseguiu se recuperar. Ao longo dos anos, a Venezuela tem enfrentado uma hiperinflação devastadora, resultando em uma moeda nacional, o bolívar, praticamente sem valor. A inflação atingiu níveis tão altos que os preços dos produtos mudam rapidamente, fazendo com que os clientes sejam instruídos a perguntarem aos funcionários os preços atualizados. Essa hiperinflação é resultado do excesso de gastos do governo e da impressão descontrolada de dinheiro para cobrir os gastos. Além disso, a economia venezuelana tem sido afetada pelos controles cambiais implementados pelo ex-presidente Hugo Chávez, que foram posteriormente afrouxados por Nicolás Maduro em 2019. Esses controles têm impactado negativamente na população, levando uma minoria de venezuelanos a optar por receber seus salários em dólares americanos. Como o país depende do petróleo, a Venezuela está fortemente ligada aos preços do petróleo, o que torna sua economia altamente volátil.